Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Na semana passada nós estamos falando de Napoleão preparando a estabilidade da França para o reencarne de Kardec, valendo-nos de uma mensagem do irmão X, né, que foi lida aqui, está gravada aí no grupo, né? Para que a gente tenha uma importância tanto da missão de Napoleão, como e principalmente da missão de Kardec. Kardec não é o fundador, não é o criador do Espiritismo, né? Ele é o codificador, é quem organizou, compilou, preparou as perguntas e respostas, né, dos espíritos. Então não podemos confundi-lo como o criador do espiritismo, né? Não, de forma nenhuma, isso diminui a importância dele. E vamos aqui ao trecho de Emmanuel, né? Colocando justamente esse fechamento aqui. Allan Kardec. A ação de Bonaparte, invadindo as searas alheias com seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre, pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora. E 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Então, daqui se depreende que a espiritualidade superior não assiste passivamente às ocorrências da Terra, né, na sociedade, na política, muito pelo contrário, né? As intervenções, elas ocorrem através das intuições daqueles encarnados e, inclusive, na reencarnação dos prepostos de Jesus, né? Sempre para manter a estabilidade. E assim ocorreu na França, assim como ocorre ao longo do tempo e nos nossos próprios dias. O capítulo seguinte é o século XIX depois da Revolução, porque veja, veio Kardec, e Kardec compilou o que os espíritos trouxeram, que são respostas milenares. Primeira coisa que é uma síntese de toda a filosofia até então, né? Porque a filosofia até então ela tinha toda essa composição entre o antropocentrismo, a valorização da razão do homem, assim como o reconhecimento de Deus, né? Da divindade. Essa forma de apresentar predominantemente até a vinda de Kardec permitiu que a filosofia reforçasse, a doutrina espírita reforçasse algumas posições de filósofos anteriores, demonstrando que cada um detinha uma parte da verdade, né? Uma verdade relativa, né? E isso compôs a doutrina espírita. Posteriormente a Kardec fortaleceu o materialismo, né? A ideia de que tudo está na matéria, em contrapartida
ao espiritualismo. Então, é como se abrisse um outro caminho para a filosofia muito mais contundente. Claro que já existia antes o materialismo, desde a antiga Grécia, mas a partir do século XIX, esse materialismo toma força e acaba sendo o contraponto do espiritualismo, do dualismo, né? Então, sintetizando, um entende que a matéria é resposta de tudo, o outro, dualista, entende que além da matéria, a matéria transcende num componente espiritual, né? Essas duas vertentes, elas se opõem claramente, né? E essa, essa, esse confronto se mantém até hoje e tende a se acirrar, né? Como a gente está observando. Tomando o texto. Afastado Napoleão dos movimentos políticos, só confirmar aqui. Afastado Napoleão dos movimentos políticos da Europa, adaptam-se no Congresso de Viena em 1815. Viena. Vou retomar aqui, tá? Afastado Napoleão dos movimentos políticos da Europa, adotam-se no Congresso de Viena em 1815 as mais vastas providências para o ressurgimento dos povos europeus. Né? Como foi colocado, Napoleão, ele trazia toda uma oxigenação na sociedade através da valorização das leis, da Constituição, do reconhecimento do poder do povo, do Código Civil, enquanto que os impérios ainda, como se mantém alguns até hoje, né, reagiram a isso e ele foi capturado, exilado e entrou num período de turbulência, onde esses impérios se viram ameaçados e começou um dominó, né, de quedas dos impérios. Existem poucos hoje, né? Inglaterra, alguns outros, se não me engano, Dinamarca ainda tem a figura de rei e rainha, até na Espanha ainda tem rei e rainha, mas é numa figura diferente, né, do absolutismo de até então. Então ele foi exilado e a partir daí uma movimentação em toda a Europa, né? A diplomacia, continua Emmanuel, a diplomacia realiza memoráveis feitos, aproveitando as dolorosas experiências daqueles anos de extermínio e de revolução. Luís XVIII, conde de Provença, irmão de Luís XVI, é reposto no trono francês, restabelecendo-se naquela mesma época antigas dinastias. Também a Igreja é contemplada no grande inventário, restituindo-se-lhe os estados onde fundaram o seu reino perecível. Então perceberam a reação, né? A Revolução Francesa diz que o poder é do povo, destituiu a monarquia, né? Guilhotinou Maria Antonieta, seu marido Luís XVI, e aí o pessoal todo fugiu para os países vizinhos, a nobreza, né? Fugiu para os países vizinhos e tão logo veio a Revolução Francesa, seguiu Napoleão consolidou algumas conquistas da Revolução Francesa, começou a espalhá-las pela Europa, depois ele foi capturado e aí a reação, os povos, esses imperadores começaram a retomar o poder, tanto que na França voltou a ser monarquia, né? Parece um absurdo, mas aconteceu, né? Então o Luís XVIII, que pertencia à linhagem, ele acabou restituindo a monarquia na França, né? E a Igreja, por sua vez, também retomou alguns privilégios. É sempre ação e reação, né? Um sopro de paz reanima aquelas coletividades esgotadas na luta fratricida.
ensejando a intervenção indireta das forças invisíveis na reconstrução patrimonial dos grandes povos. Pode parecer estranho, né? Como é que a espiritualidade busca, aproveita da monarquia para restabelecer a harmonia, porque o que predomina é a paz, né? É o maior valor aí, né? Para que o sofrimento tenha um limite, né? E mesmo assim, depois essas conquistas que se iniciaram, elas vão gradativamente sendo absorvidas pelas sociedades, né? Muitas reformas, porém, se haviam verificado após os movimentos sanguinolentos iniciados em 1789. Mormente, principalmente na França, semelhantes renovações foram mais vastas e numerosas. Além de se beneficiar o governo de Luís XVIII com as imitações do sistema inglês, vários princípios liberais da Revolução foram adotados, tais como a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade de cultos, estabelecendo-se, a par de todas as conquistas políticas e sociais, um regime de responsabilidade individual no mecanismo de todos os departamentos do Estado. A própria Igreja, habituada a todas as arbitrariedades na sua feição dogmática, reconheceu a limitação dos seus poderes junto das massas, resignando-se com a nova situação. É o que a gente percebe, que o indivíduo, para não perder o poder, ele cede alguma coisa para que ele continue no poder. Foi exatamente isso que aconteceu com a nobreza e com a própria Igreja, né? Mas as ideias, elas já começam a entrar nesses sistemas, e essas ideias, elas confrontam-se com as antigas e surgem as contradições. Então, dentro do próprio campo social, há esses questionamentos que, com o passar do tempo, vai invadindo todo o sistema, né? Então, é óbvio que para uma igreja católica que impunha dogmas, agora ela começa a aceitar algumas reflexões, e como contrapartida começam a surgir de uma forma mais intensa as escolas religiosas, né? Que são as escolas religiosas? As escolas comuns, mantidas pela Igreja Católica para que se preservassem os valores clássicos, né? Em contrapartida às ideias contemporâneas, né? Porém, tem aqui um aspecto muito interessante que Emmanuel destaca, que é a independência política da América. Por quê? Porque a Europa é como se fosse um grande Titanic, né? Então, é difícil você alterar o rumo de um Titanic, né? Porque ele tem uma inércia muito grande, são muitos interesses. Porém, na Nova América, né, no Novo Mundo, na América, principalmente na América do Norte, né, com a fundação dos Estados Unidos, não tem esse histórico. Poderíamos fazer uma associação, né, em que a Europa é um elefante, né, ele vai firme lá, tal, pesadão, mas é difícil, enquanto que na América seria uma gazela, né? Ela seria muito mais ágil, então não tem esses interesses arraigados na sociedade. E aqui é onde Emmanuel destaca a independência política da América. A maioria dos povos do planeta, acompanhando o curso dos acontecimentos, procurou eliminar os últimos resquícios do absolutismo dos tronos, aproximando-se dos ideais republicanos ou instituindo o regime constitucional, com as restrições de poderes dos soberanos. Então, quando o rei manda, né, ele é o principal, né, a gente chama isso de monarquia absolutista. A partir desse período todo, que surgiram foram monarquias parlamentaristas, né?
aceitando a existência de câmaras, congressos que dividiriam o poder. E aquilo que a gente colocou já das ideias da Revolução Francesa, que é a divisão do poder em poder judiciário, poder executivo, legislativo e judiciário. Poder legislativo é aquele que estabelece as leis, né? Poder executivo é aquele que executa aquilo que está nas leis. E o poder judiciário tira as dúvidas desta execução em relação ao que foi deliberado. Continue, Emmanuel. A América, destinada a receber as sagradas experiências da Europa para a civilização do futuro, busca aplicar os grandes princípios dos filósofos franceses à sua vida política, caminhando para a mais perfeita emancipação. Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os 4 vices-reinados da Espanha procuram lutar pela sua independência. Então, as colônias inglesas que deram origem aos Estados Unidos, né? E os vices-reinados espanhóis também estavam buscando a sua independência, que foi um movimento de natureza mundial, né? No México, os patriotas não toleraram outra soberania além da própria. E no Sul, com a ação de Bolívar e com as deliberações do Congresso de Tucumã, em 1816, proclamava-se a liberdade das províncias da América Meridional. O Brasil, em 1822, erguia igualmente o seu brado e emancipação com Dom Pedro I, sendo digno de notar-se o esforço do plano invisível na manutenção da sua integridade territorial, quando toda a zona sul do continente se fracionava em pequenas repúblicas, atento à missão do povo brasileiro na civilização do porvir do futuro. Em especial o Brasil, né? Por que o Brasil? Porque somos brasileiros? Não, não é isso, né? Porque os espíritos estão falando que são assim. Enquanto que, olhando para o mapa, do lado esquerdo encontrar-se-á várias repúblicas, né? Chile, Argentina, Uruguai e assim por diante, né? Todas de origem da colonização espanhola. Esse fracionamento não aconteceu no Brasil, né? Ao contrário, né? É curioso como o Brasil, tendo a sua territorialidade em grande parte ainda não ocupada hoje, se pega do Mato Grosso do Norte para cima, né? Não é uma ocupação populacional densa, né? Mesmo com essa falta de ocupação, o Brasil conseguiu manter a integralidade do território, né? Isso é de uma forma muito surpreendente, né? Mas por quê? Porque existe um plano para o Brasil em relação ao futuro, né? Lembrando, né, tudo aquilo que a gente já leu. Quem veio para o Brasil não são os melhores, não são os cansados, né? Os cansados de brigar na Europa, que não querem mais, não veem resultado nas suas lutas materiais e que por isso optam pela encarnação agora no Brasil para deixar essas lutas de grupos, né? Conseguir se tolerarem para depois, né, se respeitarem, para depois compreenderem-se e, por final, se amarem fraternalmente, como ensina Frei Fabiano, né? Muito bem. Continuando ainda, Allan Kardec e os seus colaboradores. O século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações.
Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolidação, errei aqui. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. A ciência, nesta época, desfere os voos soberanos que a conduziriam às culminâncias do século XX. Só para vocês terem uma ideia, né? A química, ela surgiu no século XIX, praticamente. Dalton, em 1800, que estabeleceu, 1800, estabeleceu o primeiro modelo atômico, né, em química, e a partir de então, com a descoberta, com a invenção do microscópio, né, e a identificação das células, das bactérias, e a física, né, toda a física eletromagnética que surgiu, o conhecimento através de Faraday, Maxwell e assim por diante, todos esses espíritos encarnados à época fazem parte de um contexto de renovação da humanidade. Tanto que tudo que se está colhendo, né, no século XX, o que acabou de ocorrer, teve início no século XIX em termos de ciência, né? Principalmente para nós a eletricidade, né? Porque a eletricidade é uma forma de energia que se transmite velozmente, de uma forma concentrada e que permite, a partir da queda da água, lá em Foz do Iguaçu, que a gente movimente um ventilador aqui, simplesmente através de fios. Isso tudo graças a esses espíritos. Eu vou parar por aqui porque já deu o nosso horário, né? Mas retomamos aí na próxima semana. Prazer em revê-los e até mais. Sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus, o nosso mestre amigo, que esteja conosco sempre e nesse instante em que vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, que possamos compreender as lições que esse livro de luz nos traz para a nossa prática diária. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Vamos para o item 21. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Mensagem dada por Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente, abre aspas, Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Fecha aspas. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina
pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira por um simples capricho infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis nelas a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Que vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais, então, que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E, se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas as consolações poderosas que faz secarem as lágrimas e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Queridos companheiros, que palavras consoladoras essas do Evangelho. Estamos estudando essa doutrina de luz que nos fala diretamente à razão. Temos confiança em Deus, confiança em Jesus. Sim, é natural que todos nós que passamos pela perda momentânea daqueles que temos laços de afeto, haveremos de sentir a saudade. Mas a saudade é o sentimento daqueles que conseguiram construir esses laços de afeto. Iremos chorar, sim, mas iremos elevar também o pensamento a Deus e dizer: Deus Pai, Criador de tudo e de todos, acolha esse coração que retorna à pátria espiritual
tão caro ao meu, e me sustente para que, no tempo em que eu precise ficar, eu possa dignificar as minhas ações, meus pensamentos, minhas palavras, para que, em chegando o meu momento de retornar à pátria espiritual, eu possa ter a condição de reencontrar esse coração que foi antes de mim pela vossa vontade maior. E assim, vivenciaremos naturalmente essas situações sem o sentimento de revolta contra Deus. Inclusive, no livro O Céu e o Inferno, por Allan Kardec também, no capítulo 2, A Preocupação com a Morte, ele fala sobre as causas da preocupação com a morte e no final desse capítulo, no item 10, temos o seguinte título: Por que os espíritas não se preocupam com a morte? E diz: a doutrina espírita muda completamente a maneira de ver-se o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. A situação das almas após a morte não se explica por meio de um sistema, mas com o resultado da observação. O véu é levantado. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade viva. Não foram os homens que o descobriram através de uma concepção engenhosa, mas os próprios habitantes desse mundo que nos vieram descrever a sua situação. Vemo-los ali em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da aventura e da desgraça. Assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Está nisso a causa da seriedade com que os espíritas encaram a morte, da calma dos seus derradeiros instantes na terra. O que os sustenta não é somente a esperança, mas a certeza. Sabem que a vida futura não é mais do que a continuação da vida presente em melhores condições e esperam com a mesma confiança com que aguardam o nascimento do sol depois de uma noite tempestuosa. Os motivos desta confiança estão nos fatos que testemunharam e na concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus e com as aspirações mais profundas do homem. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela possui um corpo etéreo que a torna um ser definido que podemos conceber pelo pensamento. Isso é o suficiente para nos esclarecer quanto à sua individualidade, suas aptidões e suas percepções. A lembrança daqueles que nos são caros repousa assim sobre algo real. Não os representamos mais como chamas fugitivas que nada dizem ao nosso pensamento, mas como formas concretas que nolo apresentam melhor como seres vivos. Além disso, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, estão ao nosso redor. O mundo corpóreo e o mundo espiritual estão em constantes relações e mutuamente se assistem. A dúvida sobre o futuro já não tendo mais lugar, a preocupação com a morte deixa de ter razão. Esperamo-la tranquilamente como uma libertação, como a porta da vida e não como a porta do nada. Esse trecho é muito importante e nos consolida cada vez mais a fé, que possamos então aproveitar cada instante da nossa vida fazendo melhor, facilitar, auxiliar, apoiar, orar por aqueles que convivem conosco também. E ombro a ombro haveremos de ter experiências tanto na carne quanto fora da carne, ricas em aprendizado e assim cada vez mais compreendendo a nós mesmos e a esse Deus maravilhoso que nos auxilia no nosso progresso. Para finalizar essa nossa reflexão, vamos consultar no livro Alerta, psicografado por Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles, o capítulo 2, Morrer para Viver.
abre aspas, aquele que crê em mim já passou da morte para a vida, fecha aspas, Jesus. A benfeitora nos diz, a conjuntura dolorosa da morte, sombreada por aflições que transitam entre as cortinas das lágrimas contínuas, pospõe a realidade da vida que prossegue exuberante quando se interrompem os envoltórios materiais. A morte desvela a vida, que se apresenta em plenitude quando se ultrapassam as barreiras vibratórias de que o corpo constitui impedimento. Não te deixes, portanto, dominar pelo estado de revolta em face da presença da morte. Evita que a surpresa se te converta em dano profundo, fazendo que desmoronem as construções de esperança em torno da necessidade de continuar no rumo dos deveres após a partida do ser querido. A vida, na sua profundidade excelsa, se apresenta em etapas, no corpo e fora dele. Todos sabemos que o corpo, por mais duradouro, na sua condição biológica, é sempre breve, podendo interromper o seu ciclo com ou sem aviso prévio. Por tal razão, não te fixes em demasia nos valores transitórios da matéria. Tenha em mente que, não obstante a necessidade de realizar um ministério inteligente durante a experiência corporal, a vida em si mesma tem a sua gênese e o seu fanal, além da matéria mais densa. A morte merece acuradas reflexões de que nos não podemos furtar, considerando que a todas as criaturas domina no processo das transformações inevitáveis. Programa as tuas atividades contando com o fenômeno inexorável da morte. Ela te conduzirá ao retorno. Necessário preparar-te para essa viagem libertadora. Outro sim, considera também nas tuas meditações a possibilidade da partida de quem se te faz querido, antecedendo-te no regresso ao mundo de origem. Reencontrarás os que te precederam no rumo da vida espiritual. Em homenagem a esses afetos que viajaram antes, prossegue no culto do bem, mantendo as suas doces recordações e vivendo-as em poemas de carinho, programando a continuação do compromisso eterno. Se choras o que é natural, conforta-te com o lenitivo da certeza de que voltarás a conviver com o ser amado. Não te deixes abalar ante a perspectiva improvável da sobrevivência. Tudo nos fala de vida. A glande do carvalho despedaça-se para que surja a árvore que se agigantará a pouco e pouco. A lagarta liberta a borboleta quando se extingue a forma. O pólen libera a perpetuidade da espécie. Tudo se transforma ante o milagre da morte, que é dádiva da vida. Ante Jesus, na cruz da ignomínia, Maria e quantos o amavam choraram. Misturavam-se a saudade e a dor diante da consumação do adeus corporal. No entanto, logo depois, pleno de vida, ele volveu ao convívio maternal e ao dos seus amigos, demonstrando a perenidade da vida. Confia na ressurreição em triunfo e prepara-te para a alegria da sobrevivência. O apóstolo Paulo, emocionado, exclamou, abre aspas, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Fecha aspas. E o iluminado de Assis, pacificado e confiante, asseverou na sua oração simples, abre aspas, porque é morrendo que nascemos para a vida eterna, fecha aspas.
Teus mortos queridos estão vivos e aguardam o momento em que, terminados os teus compromissos terrenos, marcharás na direção do reencontro feliz e perene. Queridos companheiros, então, que a confiança em Deus, na vida, na oportunidade de aprendizado e progresso, esteja sempre dentro do coração de cada um. Façamos cada vez o melhor, por nós, pelo próximo, por todos aqueles aos quais nos vinculamos. Que Jesus esteja sempre junto ao coração de cada um. Até o próximo encontro, fiquem com Deus.